Oferecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um programa NW aqui na TV Amazônia, canal 7.1, e você também que nos acompanha pelo YouTube. É uma alegria, uma satisfação muito grande ter você aí, e nós queremos incentivar. Se você assiste pelo YouTube, que você compartilhe esse link para o maior número possível de pessoas, para que elas também possam ser abençoadas pela entrevista que nós vamos ter hoje. Nós estamos aqui, hoje é dia 2 de novembro, feriado, e nós estamos tendo o Difflin Conference, né? Difflin Conference 2024, e nós estamos tendo o privilégio de ter como nossa entrevistada Natália Carvalho. Oi, gente, paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vinda, Natália. A honra é minha, querido. Natália, assim, para as pessoas que não te conhecem, fala um pouco quem é a Natália Carvalho. Tenta fazer uma síntese aí. Gente, como ele já falou, meu nome é Natália Carvalho, sou baiana, natural de Juazeiro, Bahia, né, onde eu sou casada, muito bem casada, com meu esposo, o nome dele é Felipe. Juntos nós pastoreamos ali Alcance Juazeiro da Bahia, ao lado dos meus pais, que são os pastores sêniores da Alcance Juazeiro Bahia, né? Então, hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, desde os meus 16 anos, né? Eu sentindo o meu espírito de começar a ministrar ali para as crianças, o kids da minha igreja. Depois fui migrando ali, cerca de 23, 24 anos, fui migrando ali para os jovens, né, da minha igreja, né, chegando a pregar uma vez no domingo ali naquele ano, eu lembro como se fosse hoje. E eu tenho mais ou menos 1 ano e meio onde o Senhor me lançou no Brasil. Quando eu falo me lançou aqui, realmente assim, uma vez eu postei um vídeo no meu Instagram, esse vídeo simplesmente viralizou e todo o Brasil ali passou a me conhecer, né? Então, para a honra e glória do Senhor, eu digo isso, que não é para minha honra, é para a honra do Senhor. E hoje eu estou aqui em Santarém, como eu me sinto honrada, né? Vocês fazem parte de uma promessa, de um cumprimento de uma promessa do Senhor, onde o Senhor me disse que eu iria pisar em todos os estados do Brasil, né? E também eu iria ser lançada logo logo para fora do Brasil. E estou eu aqui pela primeira vez em Santarém, né? Eu vou aproveitar e engatar logo a outra pergunta. Como é que está sendo para você? Porque na ministração de ontem, a Natália ela falou muito desse contato que ela já tinha com a Paz, Igreja da Paz, agora Paz Church. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência. O que você está sentindo aqui? É muita honra para mim. Há 8 anos atrás, meu pai veio para cá, para uma conferência. Eu acho que é uma conferência anual, não lembro. Era conferência da MDA. Conferência do MDA, para implantar, né, essa visão incrível do MDA lá na nossa igreja. E assim, estar aqui hoje para mim é uma grande honra, porque vocês, né, a Paz Church é uma grande inspiração para nós, onde nos ensinou a implantação de células, a comunhões, né? Então vocês fazem parte da nossa história, e estar aqui é uma grande honra para mim, né, ministrar numa igreja que é uma inspiração, né? Então, sem palavras. Amém, amém. Natália, eu queria também perguntar, aproveitar, porque assim, é interessante que, como vocês estão percebendo, nós estamos nessa conferência de jovens, e a Natália, ela tem sido lançada, como ela falou, e aí a minha dúvida é assim, como foi que esse chamado, né, para falar sobre, porque você definiu muito lá hoje na administração, que o seu chamado é falar sobre santidade, né? Quais são, como você enxerga isso com essa geração, com a geração que nós estamos? Os desafios de falar sobre isso. É uma perguntona, né? Tu tá vendo? Né? É uma perguntona. Mas como é esse chamado e quais são os desafios que você tem enfrentado, né, seguindo essa premissa? Olha, como eu falei na pregação hoje, o meu chamado em termos de pregação, de mensagem, né,
falar sobre santidade. Por quê? Porque eu vejo hoje que grande parte da população brasileira se diz cristã. Se não me engano, chega a quase 50% da população do Brasil, quase ali, beirando 50%, se dizem, né, cristãs. E eu digo sempre que se quase 50% da população do Brasil se diz cristã, por que nós ainda não estamos vivendo uma mudança radical no Brasil? Né? E eu me fiz essa pergunta, e essa pergunta está enraizada numa resposta. Porque os cristãos estão brincando de ser cristãos. Né? Porque se realmente nós estivéssemos vivendo a seriedade do Evangelho, o Brasil já estaria vivendo um grande avivamento, uma grande mudança na mentalidade, de dentro para fora. Né? Então eu digo sempre que o meu maior chamado assim, em termos de mensagem é fazer com que os cristãos se pareçam mais com Cristo. Né? Parece brincadeira isso, mas, por exemplo, se você perguntar a qualquer pessoa aí fora, você é cristã? Sou. Aí você vai ver a vida da pessoa, não parece em nada com Cristo. Né? Então, eu digo sempre que o que te faz cristão não é você falar que é cristão, porque isso até Satanás é. A Bíblia fala que o diabo crê e treme diante da presença de Deus. O que nos faz cristãos é nos parecer com Cristo. Né? Então, esse é o meu chamado. Claro que não é uma mensagem muito fácil de se falar, né? Você falar sobre obediência, né? É uma mensagem pesada, porém é uma mensagem que causa transformação. Não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. E para mim isso é o que importa. Amém. Amém. E outra coisa também que é interessante, tem uma intencionalidade na forma também de pregar, né, Natália? Tem, né? Né? No sentido assim de tentar fazer o povo rir para depois chorar também. Tem isso, né? Você entendeu bem. O povo deu um pouquinho de risada. Só um pouquinho. Dá uma risada e depois o povo já tá chorando. É interessante. É desse jeito. É porque ontem, né, nós temos aqui um dos nossos líderes, o Fernando, ele até falou, com a Natália, 12 versículos e uma lapada, né? Assim, foi legal a forma que ele falou. Risada é uma lapada também. Porque assim, a palavra, mas falando aquilo que tem que ser falado. E é interessante você falar isso, e a entrevistada é a Natália, mas eu vou usar o contexto. Essa semana viralizou um Reels do Theo Hayashi, falando exatamente o que você falou, sobre a quantidade de pessoas que se dizem evangélicas, né, no Brasil, que se dizem cristãos, e ele disse, por que não mudou a estrutura ainda? Por que nós temos corrupção? Por que não... Aí ele disse, sim, pare de viver uma vida, e eu acho que é uma mensagem para esses dias, né? E aí tem um desafio também, né? Você contou um pouco do testemunho hoje, mas como é esse desafio na igreja local? Porque vocês são da Alcance, Juazeiro, Bahia, também, que é a rede Alcance, né? Ela começou lá em Curitiba, né? Como é essa vida de pastora, de palestrante, de esposa, né? E eu falo esposa porque o esposo dela está bem aqui atrás. Fala um pouquinho pra gente. Porque assim, as pessoas acham, não, a Natália é nova, filha de pastor, tal, não. Tem muita coisa pra fazer. Os desafios, né? Do dia a dia. Eu, na verdade, eu vivo numa... como se diz, quando você faz aquilo que você ama, que você foi chamado para fazer e faz de forma equilibrada, né? Lógico, eu digo sempre, meu primeiro amor, o Senhor Jesus. Depois vem meu esposo, minha família. Né? Logo, quem sabe eu estou grávida, minha família vai ser sempre minha prioridade maior depois do Senhor Jesus. Depois, aquilo que me dá a provisão, né? Que é o trabalho. E depois disso, o ministério. Então, quando você coloca isso bem definido na sua agenda, por exemplo, gente, eu viajo o Brasil, mas eu tenho como se diz, um limite de viagens por mês. Porque eu não vou sair pregando para todo mundo aí fora e deixar minha casa, negligenciar, né, o nosso maior ministério, que é a nossa casa. Então, quando você deixa as prioridades muito bem definidas na sua vida, você passa a não ter um peso, não é um peso. O ministério não é para ser pesado, o ministério é para ser divertido. Né? Passa a ser pesado quando você tira ali de onde ele deveria estar. Quando você coloca ele no lugar errado, ele passa a ser pesado. Mas quando você tem suas prioridades muito bem definidas e você segue aquilo de forma equilibrada, aquilo passa a ser uma alegria, é divertido. Né? Eu passo a primeiro, e lógico, antes do meu ministério itinerante, né, antes de eu viajar,
minha igreja local, ainda tem isso. Por isso que eu viajo bem menos. Né? Minha igreja local, para mim, é a minha prioridade. Não tem como eu despejar sobre outras igrejas se eu não sou na minha igreja. Né? Eu tenho visto aí muitos ministros no Brasil que eles oferecem para as igrejas fora da sua própria igreja local aquilo que eles não são na sua igreja local. Né? Eu preciso honrar quem está comigo. Eu honro a minha casa primeiro. Minha igreja local vem antes. Eu honro a minha casa, que é a igreja local. Depois eu despejo sobre outras igrejas. Então, quando você tem essas prioridades bem definidas, Deus, família, provisão e ministério, né? E dentro desse ministério tem o meu ministério itinerante e local. Eu uso o itinerante e meu local. Eu não posso ser aquilo que eu sou aqui em Santarém Paz Church. Eu não vou ser uma pessoa que eu sou aqui que eu não sou na minha igreja. É muito fácil chegar aqui e ser legal com todo mundo. E, vim ministrar, vou embora e na minha igreja não faço nada. Eu não congrego, eu não sirvo, eu não sou uma voluntária. Isso, me perdoe, é uma hipocrisia. Né? Me perdoe a palavra. Então, assim, eu acho também, abrir um parênteses, que os ministros do Brasil eles têm que estar mais inseridos na sua igreja local. Né? Então, voltando à pergunta, quando você tem isso bem definido na sua agenda e você segue de forma equilibrada, tudo fica leve e divertido. Cara, é interessante você estar falando isso. Nós tivemos agora o nosso o MDA Conference e aí o Gabriel Guedes veio ministrar o louvor. Foi incrível, foi fantástico. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Ele só podia ficar até sábado, até determinado horário, porque domingo ele é presbítero na igreja dele. Ele precisava estar lá. Meu irmão, isso é incrível. Tesouro. É que ele é pouco liberado, sabia? Assim, para ele ser liberado no domingo, ele explicou, olha, é um último caso que ele é liberado pelo pastor dele. Porque assim, ele tem, mas é uma questão que é um compromisso que ele assumiu com a igreja local. E é o certo. E é fantástico, aí é muito bom. Isso não deveria ser uma exceção, deveria ser uma regra. Exatamente, exatamente. Natália, você quer deixar uma mensagem de encorajamento, desafio, aquilo que Deus me direcionar para esse momento, para quem está nos assistindo? Esse programa ele vai para a TV, né, aqui em Santarém, e pega Santarém em várias outras cidades além de Santarém, aqui da região, mas temos também no YouTube. Então, assim, aquilo que Deus direcionar nesse momento, fica à vontade para despejar sobre quem está nos assistindo. Para você que me assiste, a minha mensagem é que vocês se tornem ainda mais enraizados e enraizadas no Senhor. Costumo falar que o que nos fortalece no Senhor é a obediência. Não tem como você viver uma vida firme em Deus se você não obedece. Eu falo sempre que não é obedecer para merecer salvação. Eu obedeço para aquele que eu obedeço porque Ele merece tudo, não é porque eu mereço, é porque Ele merece tudo de nós. Então, minha mensagem é: fiquem firmes no Senhor, e o que vai lhe deixar firme no Senhor se chama obediência. Natália, muito obrigado por esse tempo, né? Assim, fantástico, seu coração assim, eu sei que é tão corrido a agenda toda, mas assim, você deu esse tempo pra gente, que Deus continue abençoando o seu ministério. É fantástico, nós estamos sendo incrivelmente abençoados. Eu que estou sendo abençoada, demais até. E muito obrigado, tá bom? Queridos, então nós vamos encerrar esse bloco do programa NW. Muito obrigado. Voltamos com mais do Different Conference. Abração. Tchau, tchau. Conheça agora os parceiros do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Núcleo Zenf, núcleo de saúde e performance, onde você encontra a avaliação completa, treinos individualizados e um atendimento personalizado. E o melhor provedor de internet da cidade. Move, entre nesse movimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast, hoje uma versão especial do nosso programa, porque estamos em meio ao Different Conference e já tivemos uma primeira parte aqui com a Natália Carvalho,
E agora a segunda parte com outro preletor da conferência, que é... Vou te dar honra, porque ele exige que seja ele apresentar. A gente tinha acabado com isso, porque a gente faz vinheta agora para apresentar. Eu não fazia mais isso. Né? Mas como hoje é especial, eu vou te dar essa honra. Hoje nós vamos ter a honra de termos aqui como nosso entrevistado ele, Dunamiano, Nick Moretti. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Um prazer estar aqui na mesa, um prazer estar aqui com vocês na Different Conference. Foi muito poderoso esse culto. Espero que eles tenham sido abençoados. Espero que você, aí na sua casa, também seja muito abençoado por essa conversa. Primeira vez em Santarém? Em Santarém é a primeira vez, mas minha segunda vez no estado do Pará. Para Belém, né? Belém? Belém. Pra fazer ponte aérea. Mas passei. Aqui. Não, cara, mas... Inclusive, a próxima vez, eu creio que haverá outras, você tem que ficar mais tempo para você conhecer a cidade em termos de natureza e mais bonita do norte do Brasil. Essa é a minha crise, porque eu queria ficar mais tempo, mas amanhã eu já preciso estar na minha igreja. Não, mas vai ter outras vezes, então... Vai ter outras. E aí vocês vão me levar para comer um tacacá, para comer... Tambaqui. Isso, eu tô louco para comer um tambaqui. E conhecer as praias fluviais lindas e o rio Tapajós, maravilhoso. Dar um rolê de jet ski, de lancha e o que vier. Sendo bem recebido, tá vendo? Tá prometendo. Tá prometendo. Calma. O Theo foi muito louco, porque foi mais ou menos assim a pegada aqui, mas ele veio de sábado para domingo. Então, igual agora, né? Só que o voo dele era domingo, meio-dia. Então a gente conseguiu encaixar um passeio de lancha para ele de manhã, antes dele ir para o aeroporto. Só que na hora ele foi de calça jeans, bicho, pro passeio de lancha. Não sei se ele conseguiu aproveitar tão bem assim. Mas pelo menos ele teve uma experiência no Rio Tapajós. O mais bacana foi ele correndo para pegar o voo. Porque atrasou, Aí o cara não quer mais ir embora, mas depois que tá lá dentro é punk. Eu estou pronto para minha próxima vez já. Já pode me dar a data. Já marco, né? Já vamos marcar. Beleza, é assim que a gente conquista novas agendas. Cara, mas uma honra receber você aqui. Eu quero dizer pessoalmente, né? Eu sou pai de jovens mais ou menos da tua faixa etária. Tenho um filho de 23, vai fazer 24 agora em novembro. E a minha filha que mora com a gente aqui, o Lucas mora em São Paulo. E a Giovana tem 22, então tá na faixa de vocês aí, né? E tenho admirado muito, cara, assim, pessoalmente, o teu ministério. Tenho visto, acompanhado pela tua pegada assim, com adolescentes e jovens e também pela parte de comunicação, que é algo que, embora eu seja pastor totalmente, integral, dedicado 100%, mas depois que você entra na comunicação... Nunca mais sai e fica no sangue, né? Então, cara, fico muito feliz de Deus estar trazendo de volta, né? Você teve uma passagem, você deve explicar melhor, mas saiu do Brasil, voltou, mas Deus tem te impulsionado, né, para falar para essa geração. E eu fico feliz de estar levantando tantos jovens, como a Natália, que está aqui, o Israel, né, já subirá, que eu vejo vocês muito juntos, né? E vocês, cara, então isso nos dá muita esperança para a igreja no Brasil. Queria que você falasse um pouco isso sobre a sua perspectiva do contexto dos jovens cristãos e o que a gente pode esperar, o que você crê para frente sobre o Brasil e o que essa geração pode impactar a nossa nação. Vou fazer um hiato aqui para introduzir o pensamento que eu quero trazer. Em 2021 para 2022, eu fiz um trabalho de consultoria com a Ambev. Já passou, então eu posso falar sobre isso, mas a gente fez um trabalho de consultoria com a Ambev porque eles estavam estudando especificamente o público cristão. E eles estavam fazendo um trabalho de estudo para entender perfis e oportunidades dentro do público cristão. Eu fui chamado dentro dos estágios de consultoria. Você tem um estágio de consultores dentro desse nicho, que já é um estado final, que é para validar as ideias que eles tiveram. Tipo, pensamos nisso, chegamos nisso aqui, você acha que isso aqui é verdade? E eles vinham com algumas confusões de não saber diferenciar um católico de um evangélico e os diferentes evangélicos, mas eles trouxeram 2 perfis muito interessantes, que eles falaram assim, a gente não quer vender bebida alcoólica para evangélico, porque a gente percebeu que isso é burrice. Então a gente quer entender dentro de todos os outros produtos que a gente tem, quais são os produtos que o evangelho consumiria. E a hipótese deles, a ideia deles são produtos de saúde e performance, porque toda a juventude evangélica, eles são hiper focados em trabalho, hiper focados em família, hiper focados em propósito. E ele começou a trazer uma visão de um não cristão,
E dentro deles, uma brincadeira que eles faziam entre eles, falando, cara, esses caras vão dominar o mundo, velho. Eles vão dominar o Brasil. Porque você vê todos os outros jovens fazendo várias coisas, e o jovem evangélico com uma visão de reino, querendo construir família, querendo crescer profissionalmente. A igreja é o maior centro de treinamento de liderança do mundo. Então nenhum lugar te ensina a ser um líder tão bom quanto a igreja. Então você sai da igreja líder e entra no mercado de trabalho liderando. E o que eles trouxeram foi esse pensamento de, cara, a gente não entende o poder do que é ser jovem. E eu acho que essa é uma das coisas que mais o senhor tem falado comigo, porque na Bíblia jovem é um elogio. Davi é elogiado na sua juventude. Tanto que, qual é a sina contra Saul? É que Saul é velho. Então o profeta ficou velho. Então a velhice, ela é tratada tanto quanto um ponto de sabedoria, mas quando um jovem entra em comparação, a juventude ela é um adjetivo. Ela não é um substantivo, ela não é uma condição, na verdade ela é algo bom. É o caramba, você é jovem. E a juventude é o único adjetivo que você tem espaço de tempo para ter. Não existe nenhum outro adjetivo que você vai deixar de ter. A juventude não. E eu acho que a gente não percebe o poder que é a janela dos 7 anos. É a janela dos seus 21 para os seus 27 anos. Na minha opinião, ela é a janela mais importante. Por quê? Porque ela é a janela onde você seta e você prepara os degraus de impulso da sua vida. É o equilíbrio onde você está no seu momento de maior energia, ao mesmo tempo maior independência, mas ao mesmo tempo maior liberdade. Porque quando você estiver com seus 30, você está com 2 filhos, talvez seu emprego evoluiu, o senhor te deu uma empresa, ou você está numa posição de alta confiança, ou você agora está envolvido na sua igreja local. Então, as responsabilidades crescem, as responsabilidades trazem amarras que são positivas, mas você tem que estar lá. Só que ao mesmo tempo você não é mais o moleque que precisava ficar em casa e não podia voltar tarde. Não, você está no momento onde você faz o que você quiser, porque você é um adulto responsável, independente. Você tem uma maturidade que já é uma maturidade muito boa, e você está num lugar de energia e liberdade, e o equilíbrio dessas 4 coisas, a sua maturidade, a sua vitalidade, a sua liberdade, a sua independência, é o momento do ápice da sua vida. E esse poder do jovem na igreja e para as nações é algo que a gente não pode ignorar. Um cara de 22 anos pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer a faculdade errada e depois de fazer uma faculdade internacional. Ele pode arriscar tudo agora abrindo um negócio. Ele pode fazer missão num país perseguido, passando o ano da vida dele. Na verdade, tudo isso vai construir ele. O que ele não pode é ficar em casa, assistindo TV e perdendo tempo. E acho que a mensagem que Deus tem falado comigo é o poder do trabalho numa juventude apaixonada. Se eu sou cheio do Espírito Santo e apaixonado pelo reino, nada vai ser mais poderoso do que eu trabalhar. Trabalhar duro. E tem uma mentira que estão contando para nossa juventude, que é a mentira de que você não precisa trabalhar, de que você vai ter um burnout, de que você vai ficar cansado demais, de pegar leve, de vai tomar um chá, e é uma vida slow. Que slow nada, irmão. E faz tudo o que você puder fazer, porque uma hora não tem mais como fazer. E eu, por exemplo, sempre fui o Trullius. Você conhece o Trullius? Tem o Julius, que tem 2 empregos. Eu era o Trullius, porque eu tinha 3. Então assim, e cara, quando você tá com 24 anos, você consegue, velho. Trabalhar das 7 da manhã até as 10 da noite, você vai comer uma pizza, vai dormir por 4 horas e vai acordar, mano, gigantesco. Faz isso com 40 anos. O ciático vai vir chamando. Você não vai ter essa mesma energia. E não tem problema, porque é uma fase da vida onde você tem esse dom. E a minha recomendação é, se você é jovem, trabalha. Vai estudar. Vai fazer uma boa faculdade. Vai fazer um curso de inglês. Vai fazer um curso profissionalizante. Vai se envolver em 4 ou 5 atividades. Pega esse tempo tão precioso, serve a sua igreja com tudo que você tem e constrói. Estuda bem. Trabalha bem, faça boas amizades, mas faz esse tempo valer a pena. E eu acho que essa é parte da mensagem daquilo que eu tenho tido e que eu tenho orado, por essa juventude que ela é um avivamento ambulante que promove reforma por onde passa. É interessante que falando do jovem com adjetivo, eu acho que ele acaba substituindo outro adjetivo que você usou também, que é o poder. Isso. Então, assim, você é jovem, então, porque você pode. Exatamente. Você é jovem. A gente da geração
no interior, eu falo, não, cara, mas você é jovem. Então, assim, cara, hoje eu já não sou tão jovem mais, então eu tenho limitações, mas você é jovem. Então vai lá e faz. Acho que É tudo, senão você pode comer 92 pizzas essa semana e você vai estar bem no final de semana. Só que você não pode fazer isso para sempre. Você pode virar uma noite agora. Você pode dormir 3 horas. É muito bom, você pode. Por quê? Porque você é jovem. E essa permissão, eu tenho que lidar isso como um privilégio. É uma oportunidade que Deus está me dando. Que uma hora vai fechar. Não é que eu vou morrer e tal, mas é a janela da corrida. É a janela do bônus. É a janela de conquistar espaço na minha vida, nos meus relacionamentos, construir um relacionamento com Deus, me apaixonar por Jesus. E se você está com 30 e poucos anos assistindo isso aqui, não fica triste. Mas você ainda tem muito tempo. Você vai viver até os 90 anos. E até, na verdade, você continua sendo jovem. Mas é olhar para esse momento agora, essa nossa juventude de 20 e 30 anos, e empoderar eles, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, para eles trabalharem. Porque o que transforma uma nação é trabalho. Trabalho duro. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que sai do nível dessa questão de juventude e entra um pouco no nível ministerial. É o que Deus está ministrando ao meu coração, assim, Nick, a respeito de você, esses dias. Tá orando para fazer uma pergunta nesse sentido. Como é ser filho desse movimento? Porque eu vi essa semana, o Espírito Santo, assim, eu estava lá, e gente, desculpa falar verdade no Espírito Santo, ele é tudo a nossa vida, e isso aí. O que acontece? Eu estava vendo um Reels do hotel com aquele almoço que vocês fizeram. Eu acho que foi segunda passada, que o Theo ficou uma semana em São Paulo e ele fez um almoço com a liderança. Aí tava você lá, uma galera, naquela hora... Cara, faz uma parece que o Adilson, ele lembra de coisas que o convidado às vezes não lembra. Eu tô me esforçando muito pra lembrar. Não, aí, Carlos, e aí... Eu sabia, mano. Não, mas faça a pergunta, pelo amor de Deus. Vocês estavam tipo, no almoço da liderança, naquela hora eu senti de te perguntar isso, como é ser filho desse momento, estar debaixo da cobertura dessa liderança e vivendo o que vocês estão vivendo. Porque assim, o Dunamis ele só está crescendo, as áreas, e aí eu sei que há uma escolha, né, de estar embaixo disso, mas para mim de ser filho. Como é que está sendo isso? Eu acho que a resposta é: o que une a gente é uma missão. E o que faz a gente estar trabalhando é essa mesma missão. Então acho que eu não me diria como apenas um filho de ser ensinado, de ser discipulado, de estar lá, mas eu posso falar isso abertamente. Eu vendi os meus anos de juventude para uma visão de Deus. E eu não tenho volta. Eu não tenho um plano B, eu não tenho um plano C. Eu escolhi seguir uma palavra e uma missão que eu creio que Deus nos confiou. E hoje essa missão, ela se apresenta agora como a Faculdade Dunamis, que é essa missão de despertar uma geração para estabelecer o reino de Deus e transformar as nações, porque eu acredito que todo avivamento ele acaba em reforma, e quando a gente fala de reforma, é transformação social. Então quando você vai ver todos os principais avivamentos, o fruto desses avivamentos é uma transformação na sociedade. Então a Coreia do Sul, que hoje é o berço do K-pop como arte, ela é um país que só existe financeiramente por causa da igreja evangélica. O avivamento da década de 70 e em diante, que está explodindo na década de 70 para 80, que forma a nação coreana, a Coreia do Sul é uma nação evangélica, para quem não sabe. As porcentagens acima de 45 anos, todo mundo é evangélico. Só que abaixo de 24, só 3% da população é evangélica. Então como é que você tem um país... Eu não vou falar da grande crise da Coreia, porque eu vou entrar no nick professor universitário chato, mas você tem basicamente a igreja sendo o principal pivô de uma reestruturação econômica de uma nação inteira. E como é que você sai disso para um país inteiro não evangélico? Porque você parou de sonhar com gerações. Porque você não sonhou que a nossa missão é continuar alcançando a geração. E para mim é isso que
que é uma graça e um favor que o pastor Teófilo carrega, de continuar sonhando, e a gente chama de mirar para baixo. Então eu não quero falar com o cara de 30, eu quero conseguir continuar falando com o cara de 30, mas a minha prioridade é falar com o cara de 16. Toda vez que eu abrir a boca, eu quero que a minha mensagem chegue no cara de 16. Por quê? Porque se ele for apaixonado por Jesus, tiver uma cosmovisão bíblica, for fiel na palavra de Deus e ser ensinado no caminho que deve andar, ele com 30 é uma bomba. Esse cara com 30, ele é o Neymar, só que sem ficar caindo e se lesionando. Ele é o Messi, então vou escolher um outro jogador que não se machuca tanto, teve uma boa carreira. Então, quando eu olho para esse potencial, eu falo assim, cara, o que eu reconheço é que a gente escolheu viver por uma missão, que é construir uma universidade que vai formar pessoas das nações para serem excelentes profissionais e serem cheios do Espírito Santo. Porque eu acho que essa é a mensagem que não ligou ainda na igreja evangélica. A mensagem de reforma e do poder do que é você crer em reforma. Porque a gente vai falar de corrupção. Corrupção se resolve com oração e trabalho. Trabalho de que eu preciso continuar orando para que o Senhor pegue pessoas cheias do Espírito Santo, com caráter de Cristo, para ir para a política. A única maneira de descorromper um sistema não é só oração, mas é ação. Eu preciso de gente implacável lá dentro. De gente que vai continuamente ficar fazendo bagunça para expor corrupção, esquema, que vai ser ameaçado de morte. Mas se eu não começo a colocar muita gente fazendo isso, a pressão contrária sempre vai ganhar. Então, o Brasil é uma coisa corrupta, então a gente simplesmente vai aceitar? Cadê os filósofos e pensadores que vão desenvolver sistema, que vai pensar modelo econômico, que vai pensar como é que a gente faz isso? E que fazem isso não para ganhar dinheiro, que fazem isso porque acreditam em justiça. É que eu amo o pobre. Então, transformação social. Porque a única maneira de eu tirar as pessoas da miséria não é entregando cesta básica. É criando emprego, infraestrutura, saneamento básico. Então, a minha manifestação do amor é reforma. Então, o amor, quando ele se torna maduro e a paixão se torna madura, ela vira um movimento de transformação. E essa mensagem, eu sei que a gente está no Pará e nós, como Dunamis, temos feito um trabalho aqui nas Ilhas do Marajó. E, cara, você não resolve as Ilhas do Marajó com base missionário. Você começa. Mas para transformar aquilo ali é saneamento básico. Porque qual é o problema? O problema é que a gente tem uma denúncia de abuso de uma criança que não tem RG, então ela não existe para o Estado, porque ela nunca foi registrada. Ela mora numa comunidade ribeirinha, num lugar que não tem endereço, e ela foi abusada por uma pessoa que também não foi registrada e não tem RG. É uma pessoa que não existe, que mora num lugar que não existe, sendo abusada por uma outra pessoa que não existe. Como é que você resolve a impunidade? Você não resolve. Então você precisa o quê? Colocar infraestrutura. Estrada, trabalho, emprego. E, cara, quem vai colocar emprego num lugar como lá? Só alguém que é feito por propósito e movido por missão. Que crê em reforma e avivamento. Para ir lá, e mesmo não sendo o lugar que mais ganha dinheiro, saber que é o lugar que mais precisa e promover transformação. E essa é a mensagem do reino, porque essa é a mensagem que fez a gente chegar até aqui. A igreja avançou com esse pensamento, com pessoas que promoviam transformação e reforma por missão. Então, quando a gente fala do Dunamis, eu acho que o que resume aquilo que a gente está sonhando e a direção que a gente está indo e o lugar que a gente está, é que a gente não é só uma família espiritual, mas a gente é uma família com propósito. A gente não é só um bando de pessoas que amam Jesus e tem uma patotinha. A gente tem um único motivo para trabalhar. Isso faz a gente trabalhar muito. E que ainda sobre o Dunamis, a gente estava até aqui rapidinho nos bastidores falando sobre a mensagem, acho que chegou impactando o Brasil uns anos atrás com o pastor Teófilo, sobre as 7 esferas de influência da sociedade. Isso acabou entrando na pauta de todas as redes de jovens do Brasil, eu acho, nas igrejas mais contextualizadas. E a gente vê vocês conseguindo implementar as ações agora, saindo da mensagem para a prática, como você tem falado. Eu queria que você falasse um pouco da universidade, especificamente, que eu acho que você está bem envolvido lá. Você coordena o curso de comunicação? Isso, mais ou menos? Estou na coordenação da pós e eu sou head marketing da faculdade. E quais as outras ações bem práticas que já estão implementadas nessas camadas da sociedade? A política, a própria universidade, o cinema agora. A gente
enquanto a gente grava esse podcast, o nosso primeiro filme como Dunamis Filmes foi indicado no Festival da Espanha, Festival de Saragoça. Primeiro filme da Dunamis Filmes, um curta, e foi o único filme brasileiro que está no festival, com o título de revelação, filme revelação dos... Não é revelação, novos talentos latino-americanos, essa categoria que a gente está entrando, o que é um festival extremamente relevante e concorrido, e é um filme dirigido e escrito pelo nosso diretor de vídeo do Dunamis, que é 100% apaixonado por Jesus, e é um filme com uma mensagem por trás, bíblica. E ele tá indo pro festival. A gente tá... social, né? 100%. O nome é Monólogos Sociais. Se você quiser depois pesquisar, inclusive votar, a gente vai colocar ali mais premiações. Um trabalho de curadoria, um projeto lindo, envolvendo muitas pessoas e muitas pessoas que se dedicaram, atores também que foram lá 100% na parceria. E é uma alegria ver o que Deus está fazendo e ver o poder do reino de Deus também ser manifestado nas artes e entretenimento. A gente tem agora a faculdade, que é o nosso principal pivô. A gente está com 1.600 alunos enquanto a gente está gravando esse podcast, esperando e sonhando em fechar com 2.000, 5 cursos de graduação, teologia, administração, gestão de recursos humanos, eu me perdi. Gestão de recursos humanos, análise e desenvolvimento de sistemas, e tem um quinto, pedagogia. Que na verdade é o nosso segundo maior curso de graduação, é pedagogia. Presencial e EAD? Todos EADs, tá? E 3 pós-graduações, que é pós em comunicação, criatividade e inovação, pós em educação com valores cristãos, e o MBA em liderança e gestão estratégica. Uma pergunta dentro. Como vocês inserem os valores? Todos os nossos professores hoje, a gente preza por professores de alta excelência acadêmica, que têm uma excepcional formação, uma excepcional experiência de mercado, mas são cristãos, avivados, batizados pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, e que têm uma cosmovisão bíblica. Então, por exemplo, a gente tem um culto mensal da faculdade, onde a gente ora, mover do Espírito Santo, a gente ora por cura, a gente entrega uma palavra e a gente reúne todos os alunos em volta disso. Porque todas as aulas a gente ora, nas aulas, todas as aulas a gente traz o conteúdo técnico, mas também quer trazer uma visão bíblica, porque eu não quero formar bons teólogos, eu quero formar bons administradores, bons pedagogos, mas que sabem olhar a pedagogia, olhar a administração através de uma ética cristã e que são biblicamente embasados e biblicamente embaçados. A placa da direção já subiu umas 2 vezes ali. Não é por mim, eu tô feliz, eu continuo aqui. Tem gente fazendo assim, ó. Acabou. E nós precisamos, porque vai começar novamente a programação, como nós falamos, nós estamos gravando durante a Flame Conference e é isso. Tem que liberar o preletor. Liberar o preletor e vai ter uma programação também. Dá um lanchinho pra ele antes, né? Com certeza. Se prepararam pro lanchinho? Estamos. Preparou, né? Esperamos que sim. Então, termina como? Ele deixando uma... Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Se você é jovem ou se você é mais velho, sonhe em avivamento. Jesus, ele não morreu para fazer a nossa vida feliz e confortável apenas. Ele veio também para nos dar bênçãos. O Senhor se alegra em abençoar os seus filhos, mas o Senhor também se alegra em ver transformação. O perdido voltando para casa. A gente vê redenção acontecer em todas as esferas. Deus sendo glorificado em tudo que a gente faz. Sonhe alto, sonhe os sonhos de Deus. Beleza. Galera, muito obrigado. Você que nos assistiu pela TV Amazônia, mais uma vez obrigado. Você que nos assistiu pelo YouTube, não se esqueça, compartilhe esse podcast e abençoe a vida de mais pessoas. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.